mais uma vez, boa tarde. Vamos tratar hoje de um tema tão particular da caminhada cristã. O sofrimento é algo que sempre aflige e irá afligir o cristão durante a sua caminhada. E a pergunta que muitas das vezes realizamos, como diz a nossa pergunta de hoje, por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite que o homem sofra algo? Alinhados ao nosso tema da semana passada, onde falamos um pouco a respeito do problema do mal, o sofrimento está ligado diretamente. Se falamos do mal, também poderemos citar à frente uma coisa causa, digamos assim, que é o sofrimento. E o que podemos aprender de lição básica para o nosso discipulado, para a nossa trajetória cristã? E eu queria compartilhar com os irmãos, tratando desse tema, quando falamos sobre dor e sofrimento, buscamos variadas formas de tentar explicar ao longo da nossa história. E a gente, como igreja, como cristãos, assim por se dizer, tentamos explicar a causa, a origem da dor e o sofrimento. E se tratando particularmente do Ocidente, da nossa igreja em particular, da nossa igreja, do ambiente onde a gente está, temos variadas formas, por assim dizer, filosóficas de entender o significado do sofrimento que passamos. Irmãos, iremos abordar 4 tipos de filosofias, digamos assim, onde tentam explicar o sofrimento e a dor por um viés, por assim dizer. Esses 4 tópicos são viés não cristãos, mas mesmo assim, apesar de ser não cristãos, eles estão permeando a igreja, influenciando a nossa filosofia, o nosso jeito de realizar as atividades. Então, as 4 abordagens são a docética, onde fala que a dor é ilusão, a estoica, a hedonista e a existencial. A nossa aula vai ser dividida em 2 tópicos, sobre dor e sofrimento. Vamos trabalhar sobre 2 abordagens hoje, na próxima semana, mais 2 para finalizar. Hoje vamos trabalhar a parte docética e a parte estoica, que é a imperturbabilidade filosófica. Termo até difícil de se falar. Primeira delas, irmãos, abordagem docética. Quando tratamos a abordagem docética, estamos referindo àquele docentismo em que a Bíblia trata como heresia, como João trata como heresia. E foi tratado como heresia durante a igreja primitiva. Citada em alguns escritos do apóstolo João, o docentismo defende a ideia de que o corpo de Cristo não era real. Porque a matéria, por assim dizer, é má. É impossível, por a matéria ser má, é impossível Cristo ter incorporado a figura humana. O docentismo, por assim dizer, heresia, ela teve, digamos assim, bases para o gnosticismo. Quando falamos que a matéria é má, o gnosticismo, ele puxa isso do docentismo. Ele puxa essa abordagem. Pois bem, qual a relação dessa filosofia com o que tratamos no tema de hoje? Quando falamos da dor e sofrimento, qual a relação que podemos enxergar entre o docetismo e a finalidade, o tema de que ele trata sobre a dor e o sofrimento? Então, irmãos, a dor e o sofrimento para um docético, ela não é real. Ela não é real. Ela é algo ilusório. É algo que a gente não pode se deixar levar. O que importa para o cristão é o que ocorre após a vida. Não é a matéria que é má, mas após. É algo transcendente. O que vivemos aqui não tem muita importância, porque a matéria não é suficiente e boa para nós. Por essa razão, irmãos, por incrível que pareça, essa filosofia tem sido abraçada por muitas igrejas e por muitos cristãos ao longo da história. Quando ela trata que o que vivemos aqui não é algo, digamos assim, real, é algo ilusório, ela tenta, digamos assim, tirar o foco da dor e o sofrimento. E como eu disse aqui, abraçado por grande parte da igreja ocidental, a gente tenta explicar muitas vezes a dor e o sofrimento dentro dessa ótica, de que ela não é real, ela é ilusória, tem algo mais, tem algo transcendente.
Sproul, comentando sobre essa parte, ele falou o seguinte: a dor pertence à esfera física, ao qual não era real. Por essa abordagem, o sofrimento não é curado, mas ele é negado. Vemos uma característica do docentismo. Ele tenta afirmar que a dor, digamos assim, né, ela não existe, ela não é curada, ela é negada, simplesmente. Trabalhamos por algo acima, algo que a esfera humana não consegue explicar. E isso é um perigo. Como vou tratar mais à frente, a filosofia ela tem essa característica. Por mais que venhamos aqui, irmãos, e falemos, olha, isso aqui é somente uma parte teórica. A filosofia ela é prática. E tem muitos de nós, como eu, como você, podemos, mesmo que seja de forma espontânea ou de forma involuntária, abraçar essa ideia de que achar que a dor e o sofrimento ela não é real. Ela é algo ilusão. Temos algo mais à frente, algo transcendente de nós, que devemos sim prestar atenção. Próxima abordagem estoica. Imperturbabilidade filosófica, como tratamos aqui. Como posso viver em paz nesse mundo? É o que um estoico costuma perguntar para ele mesmo. O questionamento que tanto os estoicos quanto os epicuristas fazem buscavam a felicidade moderada e um mundo bastante perturbado. Essa filosofia ela tem como origem, né, a história clássica, né? História clássica grega. Por assim dizer, os gregos sempre buscavam a paz nas suas relações, sejam elas nas suas formas pessoais ou sociais, sendo as causas e eventos não sendo dominados por eles, acontecendo longe do alcance humano. Ela tem uma semelhança ao epicurismo e, como eu disse aqui, eventos externos não possuem relação com o homem. O estoico entende que, na realidade, as ações práticas, as ações que acontecem fora, que são externas, que ocorrem para dentro do homem, elas não possuem qualquer influência humana. O ser humano ele não consegue, digamos assim, influenciar acidentes ou causas que ocorrem para dar algum tipo de relação má, seja ela algum acidente, sofrimento, morte. Isso eu não tenho controle. O estoico entende dessa forma. O que mais caracteriza o estoico é a tranquilidade diante do sofrimento. Por essa razão, os estoicos buscavam o que chamamos de imperturbabilidade filosófica. Nos momentos mais difíceis, a grande característica de um estoico é a paz ou a tranquilidade. Diante da dor, diante do sofrimento, o estoico ele busca a paz, a tranquilidade. De certa forma, podemos, por assim dizer, também tentando negar a existência da dor e do sofrimento, mas através de uma outra finalidade, que é a finalidade de paz. O estoico, ele busca a paz. Uma coisa pessoal, irmãos, confesso que quando eu olhei essa forma, por assim dizer, de abordagem estoica, onde busco a tranquilidade e a paz, eu muitas das vezes me vi nessa situação, onde dores, sofrimentos, situações ruins aconteciam diante de mim, diante de alguns cenários, e ao invés de tentar buscar uma relação bíblica para solucionar aquilo que estava acontecendo, simplesmente talvez tentava ignorar o problema e uma paz, uma tranquilidade para resolver os problemas. Mais à frente, irmãos, vamos ver que isso, na realidade, não é uma forma bíblica de tratar a dor e o sofrimento. Negando a dor e o sofrimento em busca de paz, você não consegue resolver o problema do sofrimento. São dessas duas abordagens com o sofrimento. Irmãos, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Algum ponto onde Gabi, se estiver falando algo diferente, você me corrija. A Gabi perguntou, irmãos, como o docético, por assim dizer, ele nega a existência da dor, o sofrimento, por entender que a matéria é má, poderia também se perguntar se ele também nega a existência da alegria e de outros sentimentos que existem para o ser humano? Correto? Pergunta? Foi essa? Prazer, por assim dizer. Eu posso inferir, tá? Eu estou
aqui conjecturando que, a exemplo do gnosticismo, porque o gnosticismo ele oriundo do docetismo, eles possuem uma relação muito parecida. O prazer e outros desejos, eles não tinham tanta importância, por assim dizer. Como a matéria é má, o mais importante, o gnosticismo ele trabalha de uma outra frente, o mais importante é a esfera transcendente. Então, negar a alegria e outros sentimentos, eu acho que não sei dizer se eu poderia afirmar que eles negavam os outros sentimentos, mas eu acho que não davam devida importância, como a Bíblia traz para a gente. Eles não davam devida importância. Por quê? A matéria é má. A matéria é má. E se a matéria é má, não existe tanta importância no ser humano, assim por se dizer. Não existe tanta importância em viver. Entendeu? O mais importante é o que vem depois, não o que está aqui agora. Então, eles não davam importância. Então, talvez pode-se dizer que, em alguns casos, eu, inclusive, já li sobre o gnosticismo que eles trabalhavam, o prazer deliberado, para eles, não fazia muito sentido. Ou fazia, se eles tiveram que fazer, faziam, porque eles não entendiam relação da vida terrena com uma vida transcendente, uma vida acima do que está aqui. Então, eles davam muito pouca importância para aquilo que acontecia aqui na Terra. Então, respondendo a sua pergunta, irmã, prazer e outros desejos eram, digamos assim, ignorados por eles. Isso não significa que eles não realizavam. Eles poderiam realizar tarefas, mas não davam a devida importância, assim como a esfera bíblica trabalha. Beleza? Respondido? Algum cumprimento, Rev? Tranquilo? Falei nenhuma heresia, né? Mas alguém, irmãos, alguma pergunta sobre os dois tópicos filosóficos? Sobre o que a gente pode entender sobre a abordagem docética? Bem, vamos prosseguir? Como falei, qual a relação dessas abordagens com o sofrimento? Como falamos anteriormente, quando tratamos esses assuntos, é importante deixar claro a relação da filosofia com a dor e o sofrimento, irmãos. A filosofia traz um pouco disso para nós. Por mais que falemos e combatemos certos tipos de pensamento, as nossas ações refletem a abordagem que citamos em determinados momentos das nossas vidas. Isso é um fato. Por mais e diversas vezes podemos ser surpreendidos com atitudes de um estoico, de um docético. Podemos negar a existência da dor, seja pelo motivo de que existe algo acima de nós, por assim dizer, e podemos negar a existência da dor porque não queremos nos perturbar, não queremos algo que tira da nossa zona de conforto, irmãos. Então, quando tratamos a filosofia, ela precisa ser atendida nesse ponto. Isso pode ser algo que nós estejamos fazendo, e existe uma relação muito pessoal. Por muitas vezes, eu particularmente, como falei para os irmãos, a visão estoica eu achei até um pouco interessante. Eu falei, por muitas vezes eu já pratiquei isso, já fui calmo, já fui talvez uma pessoa não buscando algo que me tirasse da tranquilidade, da paz. Mas isso não é abordagem bíblica. E o que a Bíblia fala sobre sofrimento, irmãos? O sofrimento é para ser vivido? Isso é um ponto de questionamento para nós. Será que o sofrimento? Será que todo crente nasce para sofrer, por assim dizer? Vamos a alguns pontos, irmãos. A Bíblia deixa claro para nós que o inferno, ele é real, fato. É lá que haverá sofrimento eterno. Ao mesmo tempo, somos chamados para falar sobre o inferno, que somos chamados para falar sobre o inferno, somos também chamados para falar sobre o sofrimento que passamos aqui na Terra. Em nenhum momento somos levados a ser uma espécie de positivista em tudo que realizaremos, somos levados também a falar para os irmãos, olha, você também irá sofrer, nós teremos sofrimento, o próprio Cristo nos alertou que teremos aflições desse mundo, então em nenhum momento pela visão bíblica, somos levados a compreender que não existe sofrimento na vida cristã. Isso é um fato. E em vários momentos, temos exemplos bíblicos de heróis
que passaram por lutas e sofrimentos. E aqui eu cito Cristo. Em Isaías 53:3, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Por essa razão, irmãos, logo de cara distanciamos do pensamento de que a dor é ilusória, como o docentismo apresenta. O sofrimento é para ser vivenciado, pois isso faz parte da nossa natureza humana, assim como Cristo teve. Isso é o primeiro ponto já que descartamos o docentismo. O sofrimento é para ser vivenciado nesse ponto. É para ser vivenciado. Isso não significa que devemos também, irmãos, buscar algo para que uma espécie de masoquista, né? Buscarmos algo para nos fazer sofrer. Mas, de fato, irmãos, o sofrimento, ele chegará até nós. Devemos ter esse pensamento de que em algum momento passaremos por tribulações e que não é ilusão que passamos. A dor, ela é para ser vivenciada. O luto é para ser enfrentado, de acordo com a visão bíblica. Além disso, irmãos, temos a figura do lamento. O lamento sempre esteve presente na vida do povo de Deus. Observamos alguns exemplos, como o caso de Jó, Davi, Jeremias e outros exemplos de pessoas que entendiam que o sofrimento era uma oportunidade de se chegar em Deus em forma verdadeira de adoração de servo, se despindo do seu próprio eu. O sofrimento também tem esse viés. Ele também parte não somente de algo que todos nós iremos passar, mas uma oportunidade de lamento, uma oportunidade que o cristão ele tem de chegar até Deus como servo, de fato, como filho, se despir de todo eu, orando, pedindo a Deus, perguntando por quê. O lamento ele tem muito isso. Eu lembro uma ilustração que o Jonas Madureira ele trouxe em uma aula muito interessante, de que ele tinha uma ovelha lá na igreja dele que tinha problemas. Certo tipo de momento, essa ovelha acabou, essa irmã, né, pra se dizer, brincando, essa irmã ela acabou perdendo um filho de forma muito trágica. E ele comentando isso, né, na ingenuidade dele, a irmã estava toda semana pedindo, orando por aquele filho, e em um certo momento o filho dela morreu. E ele chegou e falou o seguinte: irmã, vamos orar para que Deus faça algo para sua vida. E ele falou isso numa oportunidade e tal. Essa irmã começou a falar coisas aleatórias. Que Deus é esse? Que faz isso, que faz aquilo outro. E ele diz isso, né? Ingenuamente ele chegou, irmã, você está blasfemando, não faça isso, não faça aquilo outro. Não, não é o momento de fazer isso. Agora, ele falou que depois ele entendeu que, de fato, aquilo que a irmã estava fazendo, estava dentro do coração dela. E, de certa forma, precisava ser expelido, digamos assim. A irmã precisava falar isso para Deus. Precisava com o coração tentando expulsar aquilo que estava atrapalhando, incomodando ela. E o lamento, irmãos, é uma forma espontânea também de chegar até Deus. O sofrimento e as dores também nos fazem ter esse pensamento de nos chegar até Deus e falar com Ele, com o coração aberto, com o coração contrito de coração de verdade. E é uma oportunidade. O sofrimento ele passa, ele nos dá esse sentimento de que devemos nos chegar até Deus e ser claros, ser sincero, não ser uma espécie de hipócrita como os fariseus faziam, mas ser sincero, com o coração aberto até Deus. E o outro ponto, irmãos, o luto é para ser vivenciado. Temos exemplos bíblicos de que devemos ter um momento de luto. O pensamento de imperturbabilidade, como os estoicos trabalham, de que o homem está em busca da paz, ela não é real dentro da cosmovisão bíblica. Estaria mentindo para os irmãos que a vida cristã é uma verdadeira paz. Estaria mentindo. Se colocarmos um slogan, pare de sofrer sempre, na nossa vida, essa não é uma vida cristã. Temos exemplos de que o luto
precisa ser vivenciado. O choro, ele precisa ser realmente, de fato, realizado. João 11:33. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. O exemplo de Jesus chorou. Mateus 5:4. Bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados, irmãos. O luto é para ser vivenciado. Distanciamos do pensamento de acharmos que sempre estaremos bem, tranquilo. Não. Precisamos enfrentar o luto, enfrentar o sofrimento, a dor que nos aflige, da maneira bíblica, chorando. Isso é um conselho também para nós, irmãos, quando formos também auxiliar os nossos irmãos. Devemos nos achegar, chorar com os que choram. A Bíblia não fala isso. Também isso serve para nós, como aprendizado. O sofrimento era para ser vivido. Irmãos, tiramos algumas aplicações da nossa aula de hoje. Antes, alguém tem alguma pergunta, algum ponto? Pode falar, Rev. Sim, sim, sim. Então, foi até bom o senhor falar, Rev. Só vou corrigir só o que eu falei. O exemplo que eu trouxe era um exemplo mais para demonstrar, Rev, um coração sincero. Tá? Existe uma diferença entre o lamento e por assim dizer, maledicência, uma reclamação ou murmuração, né? Como o pessoal fala. Irmãos, lamento ele é diferente. Murmuração temos como exemplo o povo de Israel, que o povo de Israel, apesar de ver aquilo tudo, vivenciar aquilo tudo, murmurou contra Deus no sentido de não entender aquilo que Deus estava fazendo por ele. E o lamento é uma forma de um coração sincero, onde glorifica o nome de Deus dentro daquilo que a Bíblia fala, sem questionar o que o Heavy falou, sem questionar as ações de Deus. Bom, Heavy? Algumas aplicações, irmãos, nossa aula de hoje. O cuidado de ser simplista no momento de dor. Sproul ele trabalha, né, dentro dos capítulos dele, sempre algumas aplicações. E esse é o primeiro ponto, irmãos. O cuidado de muitas das vezes sermos simples no momento de dor. E o que isso quer dizer? Isso volta mais para a área de aconselhamento. O ponto de aplicação que o Sproul nos deixa é o perigo que a simplificação do sofrimento, isso é, de fato, o que podemos muitas das vezes fazer, meus irmãos. Agimos como se a dor dos nossos irmãos, ou a dor do nosso irmão, fosse algo perceptível e encarado de forma bem leviana. Há um perigo nisso, irmãos. Podemos, mesmo que seja de forma involuntária, desprezar o luto do nosso irmão. Quando pegamos, talvez, um sofrimento, uma dor, tentamos dar resposta de forma muito direta, muito simples em alguns momentos, em alguns momentos, podemos incorrer em um pecado, que é a simplificação do momento de luto. Estamos atrapalhando o momento de luto de uma pessoa. Contar uma experiência que eu tive alguns anos atrás. Uma amiga do trabalho teve uma infelicidade de um domingo receber a ligação da filha dela, receber a ligação no caso, falando que a filha dela tinha morrido num acidente de carro. Isso voltando do passeio da igreja. Irmãos, não existe palavras. O que o Sproul está querendo dizer é o seguinte: imagina eu chegar para essa irmã e falar assim, irmã, tentar dar conselhos para ela nesse sentido, sabe? De tentar simplificar o luto dela. Não há. Somente Deus, somente o Espírito pode consolar aquela irmã. Por mais que eu tente falar alguma coisa, e existe um perigo, porque muitas vezes somos cristãos e somos levados a achar que temos resposta para tudo. Mas tem coisas que estão debaixo, quer dizer, tudo, né? Ainda mais essas coisas estão debaixo da soberania de Deus. Deus tem a resposta para a devida situação. Isso é um perigo quando muitas vezes achamos que temos resposta para algo que não temos. A vida ela nos prega muitas vezes situações assim, irmãos. Situações que a melhor coisa a se fazer é sentar com a pessoa, chorar com a pessoa, sentir a dor da pessoa. Não tem resposta. E é um perigo quando muitas vezes tentamos simplificar. Como seres criados até como papel de servo,
admitimos que somos limitados para entender, assim como falei, determinadas situações. Não temos resposta para todas as ações. Por mais que sejamos praticantes assíduos da palavra de Deus. Isso é uma advertência para nós. Por mais que estejamos todo domingo, que leamos a Bíblia, não temos respostas para tudo que acontece na vida. Está debaixo da soberania de Deus algumas das mais e todas as atividades. Ok? Segunda aplicação, irmãos. O perigo de sermos contaminados por outras cosmovisões. Quando falamos sobre o docentismo, o docético, né, por assim dizer, e quando falamos também do estoico, são filosofias ou são cosmovisões que estão presentes dentro das ações práticas e dentro do nosso dia a dia. Podemos relativizar a dor ou podemos relativizar no sentido de que queremos paz ou algo do tipo. Isso é um perigo. É um perigo para nós que desejamos entender o que era a dor e o sofrimento. A abordagem que eu citei, docentismo e estoicismo, né, por assim dizer, não responde de forma fiel à palavra de Deus. O sofrimento é necessário responder dentro da palavra que fala, a palavra de Deus. Seja ela com choro, lamento e com a sua vivência. Somos seres humanos, precisamos de um momento entregar todos os nossos sentimentos ao nosso Pai, que nos criou. Isso é outro conselho, uma outra aplicação. Não busquemos outras ações de enfrentar dores ou sofrimentos que não sejam as visões bíblicas. Precisamos nos achegar até Deus e buscar a Ele resposta através da sua palavra. Então, isso é um conselho para nós, irmãos, para que não sejamos contaminados no momento de dor por outras cosmovisões. E por último, irmãos, a última aplicação que temos no dia de hoje é o sofrimento de Cristo. Quando falamos de sofrimento, não podemos deixar de lembrar que somos chamados por Cristo a participar do sofrimento. A palavra forte, né? Cristo, assim como eu e você, passou por sofrimentos, angústias e dores. Ele é o nosso maior exemplo. Quando lemos que devemos pegar a nossa cruz e seguir Jesus, não podemos de forma alguma relativizar o sofrimento. Não existe a ideia de que, quando nos tornar cristãos, todos os nossos dilemas e sofrimentos serão resolvidos. Isso não existe. Não existe o fato de que eu me tornei cristão e agora não tenho mais problema, não tenho mais dilema ou dor e sofrimento. Todos nós passaremos por lutas, passaremos por aflições. Isso é fato, irmãos. E temos como exemplo Cristo. Lutero, por exemplo, quando ele afirma definir sobre a teologia da cruz, o livro dele bem conhecido, irmãos. Definir que o tesouro de Cristo são relaxões, injeções de pena, sendo essas as piores coisas e a mais digna de ódio, o teólogo da cruz, pelo contrário, afirma que o tesouro de Cristo são imposições e obrigações de pena, sendo estas as melhores coisas e a mais digna de amor. Quando relativizamos o papel da cruz, a figura de Cristo, no nosso conhecimento de sofrimento, relativizamos o nosso papel de cristão, irmãos. Devemos pegar a nossa cruz, seguir a Jesus. Não podemos de forma alguma relativizar. E como falei, não existe nenhuma passagem bíblica, nenhum conselho que não passaremos por aflições ou por sofrimento. Todos nós passaremos por aflições. E que não resta, para finalizar, irmãos, é pedir que o Espírito venha nos consolar nos momentos mais intensos que passamos ou passaremos durante a nossa trajetória cristã. Para finalizar, para falar de dor e sofrimento, precisamos sempre lembrar do papel do Espírito Santo, o papel de o Espírito Consolador, onde traria a nós reflexões, onde traria a sua palavra, para que venhamos passar por esses momentos, os momentos de dor e sofrimento, de forma mais bíblica e mais cristã. Não negando o fato de que, em certos momentos, precisamos sempre de uma orientação.
Mas a Bíblia, ela é clara. A Bíblia é a palavra de Deus e precisamos nos achegar através do seu Espírito. Amém, irmãos?